Estado ser líder nesta matéria. Onde é líder nesta área à escala da Europa é no âmbito do estudo sobre as pradarias marinhas. Os estudos que são feitos à escala europeia estão desde há 2 anos a ser coordenados a partir de Faro pelo Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. O CCMAR coordena uma rede europeia para a investigação e gestão das pradarias de ervas marinhas. É uma iniciativa que tem financiamento por parte de um programa europeu para a cooperação científica. Esta rede é um programa intergovernamental para a integração europeia das atividades de investigação científica desenvolvida nos Estados-membros. O objetivo é justamente coordenar o que é feito em termos de investigação científica um pouco por toda a Europa, mas também na Austrália. Cada vez é maior o reconhecimento do papel importante que tem ao nível da ecologia estas pradarias marinhas, uma riqueza que é bem visível na Ria Formosa, mas é também preocupante o decréscimo das áreas de distribuição a nível mundial e a falta de coordenação entre investigação e a gestão destes habitats. É por isso que existe esta rede, desde há 2 anos coordenada a partir de Faro e que ainda tem mais 2 anos de coordenação pela frente. Rui Santos é o coordenador da rede à escala europeia, investigador no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, é convidado nesta edição do Portugal em Direto. Vamos falar sobre as pradarias marinhas, sobre a importância destes habitats tão relevantes, designadamente em zonas costeiras, mas especificamente vamos falar deste facto que, não sendo inédito, é importante de termos um centro de investigação no Algarve a coordenar uma rede europeia. Rui Santos, boa tarde. Não é a primeira vez, mas é de facto importante esta coordenação feita a partir de Faro. Bom, eu devo dizer que não é a primeira vez que o CCMAR coordena um projeto de investigação internacional, não é? Portanto, o CCMAR, os investigadores estão habilitados para isso, e o CCMAR como instituição e a Universidade do Algarve também. E já tem coordenado vários projetos europeus. Não se trata nem de um grande nem de um pequeno, é mais um projeto coordenado a partir de... Sim, é mais um projeto, muito embora seja a primeira vez que o CCMAR e a Universidade do Algarve está a coordenar uma rede europeia desta dimensão. É grande a rede? É grande. A rede envolve 19 países europeus, mais a Austrália, e já ultrapassa os 130, 140 investigadores que estão envolvidos. O que é que têm em comum estes países? Portanto, estes países, ou seja, este grupo de gente tem em comum o facto de fazer investigação em ervas marinhas. E tem em comum a sua preocupação com o estado, com o declínio acentuado que existe das ervas marinhas em todo o mundo, e na Europa também, e aqui em Portugal também, e na Ria Formosa também. Descendo à escala, e tem interesse em perceber porquê e em tentar contrariar o padrão. Quem é que se deu conta de que isto estava tudo em risco e que era preciso coordenar a investigação? Quem é que teve essa ideia? Bom, não houve uma pessoa, não é? Portanto, há um conjunto, a ciência avança por contribuições, não é? E houve várias contribuições que, ao longo do tempo, recentemente, que mostraram que as ervas marinhas estão de facto em declínio global. As suas causas a gente pode discutir aqui, enfim, e que é um problema global, e que é um problema principalmente porque cada vez mais se percebe que estes ecossistemas são provavelmente o ecossistema mais importante em termos de retirar carbono da atmosfera. Contrariando, portanto, o excesso de CO2 que a atividade humana e o consumo de combustíveis fósseis emite para a atmosfera. Portanto, este ecossistema natural é um dos campeões, digamos, em retirar esse sistema e retirá-lo do sistema, ou seja, retirar o CO2, o carbono do sistema e mantê-lo nos sedimentos sem o devolver à atmosfera. Essa é apenas uma das... Esta não é uma das... Isto é digamos, um dos serviços ecológicos, digamos, que estes ecossistemas... Apenas um. Mas apenas um. Era isso que eu ia perguntar. Isto é apenas um, tem vários. Tem vários e muito importantes para os sistemas costeiros. Portanto, é uma comunidade biológica que se desenvolve em sistemas costeiros, pouco profundos, e que é fundamental, ou seja, o sistema costeiro depende destas ervas marinhas, não só a biodiversidade e também a produção de recursos piscícolas, que muitas vezes são dependentes das ervas marinhas, em grande parte. São autênticos viveiros. São viveiros. São como filtros de nutrientes e também de poluentes que os humanos lançam nos sistemas costeiros. Os sistemas costeiros são zonas muito atrativas para as pessoas viverem, é por isso é que
é porque eles são tão... há tanta gente a viver nos sistemas costeiros e a explorá-los também contribuem com muitos recursos para os humanos, não é? Para a espécie homem. E estes sistemas mantêm o equilíbrio, são filtradores, portanto têm uma atividade muito importante no controle do azoto e da carga de azoto no sistema, e também têm um papel fundamental na estabilização do sistema, ou seja, nos sedimentos. Fala-se tanto da erosão costeira, não é? E ela é de facto um problema em todo lado, e em muitos casos a erosão costeira está associada ao desaparecimento destas ervas marinhas. Quem conhece bem o fundo da Ria Formosa, por exemplo, no Algarve, já se deu conta da redução bastante significativa das áreas que outrora foram pradarias marinhas. E provavelmente outros investigadores noutras zonas costeiras da Europa e do mundo deram-se conta também, foram dando conta ao longo do tempo dessa diminuição. Foi isso que foi uma espécie de, usando aqui uma linguagem bélica, de gatilho que fez disparar o alerta? Sim, tem sido. Portanto, é exatamente isso, na realidade. Portanto, é a observação do declínio, digamos, inexorável. Não inexorável, mas do declínio acentuado que as pessoas têm observado em todo lado, que despertou o alerta e, neste caso concreto, um conjunto de investigadores, onde eu me incluo, reuniram e tentaram fazer a contribuição da Europa para esta questão. Sr. Luís Santos, acha que a espécie homem está mais preocupada, mais suscetível às notícias quando se trata, por exemplo, do aquecimento global, daquilo que se passa na atmosfera, na superfície, à superfície, e nomeadamente nos oceanos, à superfície, enfim, com a diminuição designadamente da área de gelo nos polos, etc., mais do que aquilo que se passa, por exemplo, quase ali aos nossos pés, em áreas tão sensíveis como as pradarias marinhas? Pois, isso depende em parte de vocês, né? Em parte do que é que os mídias chamam mais a atenção. À escala global, esta é uma área completamente, não diria ignorada, mas muito esquecida em função daquilo que são outras realidades. É verdade, é verdade. Aliás, também há provas disso, há estudos científicos que mostram, em que fazem análise estatística, por exemplo, da quantidade de notícias que os mídia de todo o mundo, não só os científicos, mas também os mídia globais, dedicam às ervas marinhas, comparado com a sua importância ecológica. E de facto, quando comparamos, as ervas marinhas não são... diz que não têm carisma. Ou seja, o facto de não ter, por exemplo, se comparar as ervas marinhas com os corais, toda a gente quer saber notícias dos corais, não é? Mas e ninguém quer saber notícias das ervas marinhas. E, portanto, mas o dado curioso aqui é que na Universidade do Algarve e em concreto também na área da Ria Formosa, enfim, aquilo que são os meios de comunicação social de massas no Algarve e no país, de uma forma geral, tem dado algum destaque a esta matéria, seja por investigações, por exemplo, da professora Alexandra Cunha, que é alguém que tem dedicado muito tempo também à divulgação, não apenas da matéria científica, mas da preservação, da pedagogia da preservação. Isso tem feito com que se dê alguma atenção. Teve algum peso na escolha do CCMAR e da Universidade do Algarve para a coordenação desta rede? Ou seja, tudo aquilo que se tem falado, se tem dito, se tem escrito sobre as pradarias marinhas aqui em Portugal e no Algarve em concreto, isso pesou? Pesa, ou seja, a ciência é importante desde que seja divulgada para as pessoas, particularmente quando trata de problemas regionais. E, obviamente, aqui a Ria Formosa, que é um sistema que é dominado por ervas marinhas e cuja estabilidade e produção depende das ervas marinhas, é um local sensível. As pessoas têm que ser informadas sobre esta questão. A Alexandra tem trabalhado no CCMAR já há muitos anos, já trabalhou integrada na minha equipa e tem dedicado muito tempo, particularmente a esta questão que ela faz muito bem, que é a disseminação, não é? E também o papel de conservação das ervas marinhas. E isso é, sem dúvida, tem sido, e também as contribuições científicas que o CCMAR tem desenvolvido nesta área. Como já disse, é um dos principais centros de investigação de ervas marinhas na Europa. Não só o meu grupo, mas outros grupos, como o grupo da Esther Serrão, que também trabalham em ervas marinhas. E, portanto, há uma contribuição científica grande e há também, felizmente, disseminação. Não só o CCMAR em si,
faz esta disseminação, mas também algumas pessoas, como por exemplo a Alexandra, que têm impugnado muito por isso, não é? Portanto, obviamente que isto faz com que nós estejamos digamos, no centro deste tema. E, portanto, toda essa investigação, toda essa produção científica origina uma imagem que contribui exato. também para a escolha do centro e destas pessoas. Quando diz que o CCMAR é o principal ou um dos principais centros de investigação na Europa a este nível, o que é que o leva a dizer isso? São os números de trabalhos publicados? É o quê? É fácil quantificar a produção científica, não é? E isso leva a que diga que é mais ou menos importante, ou é o mais importante? É sem dúvida, enfim, agora não tenho aqui os dados, mas isso é fácil. Mas um dos mais importantes, seguramente, e não sou só eu que digo, meus colegas estrangeiros já referiram isso em muitos lados, já ouvi isso em muitos lados, portanto não é surpresa nenhuma, digamos, é normal. Portanto, nós temos aqui uma concentração de pessoas que têm trabalhado durante muitos anos nesta área, é uma área importante para a região. E isso faz o quê? Aumenta o grau de responsabilidade? Claro, portanto, coordenar uma rede destas é uma responsabilidade grande, não é? Uma pessoa, quando está a coordenar 19 países, investigadores de 19 países, não se faz sem ter atenção, não é? Professor, agora vamos sair um bocadinho da área da ciência e vamos entrar um bocadinho na área da futurologia. E isto é apenas esta matéria é uma matéria de interesse global, não é uma matéria de exclusivo interesse da Europa, até porque a Austrália, disse-o há pouco, está aqui englobada. Também agora vale a pena perguntar, continuava a ter essa capacidade para coordenar uma rede não apenas à escala europeia, mas uma rede eventualmente à escala global, internacional? Se houvesse mecanismos de financiamento para isso, mas... É difícil arranjar o financiamento para... Este é um financiamento europeu. Isto é um financiamento europeu, exato. Não existe nenhum mecanismo de financiamento à escala global conhecido que permitisse avançar para uma rede internacional, mundial? Existe uma rede, mas não é uma rede de investigação científica, é uma rede de monitorização de ervas marinhas à escala global. Existe outra rede à escala da Austrália, que são, enfim, esta rede que é americana, é coordenada por um colega americano e que tem financiamento privado, curiosamente, e que o que acontece muito nos Estados Unidos, tem mecenas, mas tenta obter dados e monitorizar à escala global as ervas marinhas para detectar onde e como é que elas estão em declínio. Mas a Europa lidera esse processo de investigação? Não, isto é uma rede... Eu estou a perguntar em termos de investigação nesta área, a Europa está a liderar? Sente que está a liderar? Não, eu não direi a liderar, mas portanto, na Austrália há muita investigação sobre as marinhas, é um ecossistema muito importante para eles. Aliás, eles estão perto do centro, digamos, da biodiversidade das ervas marinhas, que é ali na zona que é ali no Índico. Os Estados Unidos têm muita gente a trabalhar em ervas marinhas e também enfim, este sistema portanto, é tido como um sistema muito importante, Portanto, a Europa tem investigação também, mas eu não direi que lidera, não. E onde é que a deterioração tem avançado mais? Isso é... Onde é que se sabe? Porque em muitos sítios não se sabe, não é? Portanto, à escala global há muitas zonas onde não se sabe, não é? Mas onde tem sido estudado, tem sido de facto verificado que há um declínio, na maior parte dos casos. Onde ele é mais importante é onde há uma ação antropogénica maior, portanto que esse declínio está relacionado com a ação do homem, claro, a pressão humana, com a pressão humana e com os povoamentos urbanos e enfim, podemos falar um pouco nas causas, se isso for interessante, nas causas do declínio, mas sim, está relacionado com a atividade humana. Não tanto com as alterações globais, embora as alterações globais possam aumentar, digamos, a pressão sobre as áreas marinhas. Ou seja, o que me está a dizer, se eu estou a entender o que me está a dizer, é que não é tanto o resultado de uma ação conjugada, são situações pontuais em cada um dos locais onde são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. Portanto, mas é mais importante a ação, digamos, local do que aquilo que é o nosso contributo para a tal história do aquecimento global. Sim, até porque quando estamos a falar de aquecimento global, ele vai interferir com as ervas marinhas também, em alguns casos negativamente, noutros positivamente. E se estivermos a falar, por exemplo, no aumento do CO2 na atmosfera, curiosamente, pode ser que tenha efeitos positivos nas ervas marinhas. Portanto, nem todas as alterações globais são negativas, não é?
Mas a principal causa de declínio não são as alterações globais. O que é que acha que aconteceu na Ria Formosa? É uma área onde houve um declínio das populações, digamos, de pradas marinhas. Nós estamos a reparar nisso. O que é que pode ter acontecido? Mais uma vez, olha, a principal causa é alterações das condições da turbidez da água. Ou seja, se a água se tornar mais túrbida, enfim, e a penetração da luz for menor na água, isso pode ser causado por atividade humana, por exemplo, a suspensão dos sedimentos, ou mesmo a questão do aumento dos nutrientes que faz com que o fitoplâncton se desenvolva. Isso é uma causa muito grande de declínio de ervas marinhas. Não recebem luz suficiente. Não têm luz suficiente. E as ervas marinhas, ao contrário das algas, são muito mais sensíveis à quantidade de luz que entra na coluna d'água. Porque há essa diferença que as pessoas também devem entender. Algas não são, não são ervas marinhas. Algas são algas, ervas marinhas são plantas com flor. São plantas que têm flor e pólen. E as algas são organismos muito mais simples. Portanto, as ervas marinhas evoluíram, como todas as plantas terrestres, evoluíram das algas, na altura da invasão terrestre, né? E depois voltaram ao mar, digamos. São plantas que evoluíram depois adaptando-se novamente ao mar. As algas nunca lá saíram, né? Estão lá, quer dizer, também algas em sistemas terrestres, no solo, etc. Mas são organismos muito mais simples do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de organização. E portanto, as ervas precisam de luz. Portanto, estas ervas marinhas estão menos adaptadas à falta de luz que as algas, não é? Portanto, precisam de mais algas. Portanto, se houver um problema que implique a redução o aumento da turbidez e a redução da luz disponível, as ervas marinhas assinalam primeiro do que as algas. Portanto, e neste caso são bons bioindicadores do que é que se está a passar no sistema. Se olhássemos para uma parte pedagógica, em muitas matérias nós podemos dizer a cada pessoa, a cada indivíduo, não faça isto, faça assim porque está a ajudar. Como é que nós podemos, todos nós, contribuir para a preservação das pradarias marinhas? Temos alguma ação concreta que possamos fazer? Com certeza que temos. Nós, como cientistas, o que temos que fazer é disseminar e estudar, investigar, mas não só, contribuir para que a nossa ciência possa ser apresentada facilmente para as pessoas perceberem como estamos a fazer agora. Como estamos a fazer agora, e eu agradeço-vos por isso. E nós queremos muito fazer isso, não é? Particularmente à escala local, porque, note, as pessoas, os utilizadores da ria, a maior parte deles julga que as algas marinhas não são boas. Que as ervas marinhas que as ervas marinhas são nocivas, são ervas daninhas. São um empecilho. São um empecilho, não é? Porque quando caminham sobre as ervas marinhas, enterram-se no sedimento e acham que aquilo é mau e o sedimento está preto e não sei o quê, enfim. E acham que se calhar era melhor limpar a ria para ela ficar melhor. E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Se as condições da ria, de que lá está, há mais sedimento fino nas ervas marinhas porque ele é retirado da coluna d'água. Não é? E portanto isso torna a água melhor, entra mais luz, logo há mais produção, não só de ervas marinhas, mas de alga, e isso leva aos animais, mais animais, ou seja, etc. Na Ria Formosa há áreas que são perfeitamente alcançáveis do ponto de vista de um ser humano, isto é, pode caminhar pelo seu próprio pé e estar em área de pradaria marinha. O pisoteio, a exploração indiscriminada de organismos, não é? Não só de amêijoas, mas de tudo, de minhocas para a pesca, de tudo, de ralos, enfim, a quantidade de gente que há aí, e infelizmente, com condições económicas piores, há mais gente. Vai haver tendência para agravar ainda mais. Exatamente. Isso, claro. E isso causa um impacto físico sobre as ervas marinhas, não é? Tudo o que é ações extrativas de organismos associados às ervas marinhas, obviamente, causam um impacto físico nas ervas marinhas, que é importante, não é? Mas ninguém descobriu uma outra função das ervas marinhas que leva as pessoas a, por exemplo, retirá-las daquilo que é o seu habitat natural para uma outra aplicação qualquer. Isso ainda não aconteceu. Pontualmente, ou seja, usá-las como numa atividade económica qualquer, ou seja, explorá-las do ponto de vista comercial, não, felizmente, porque senão então tínhamos um problema muito maior, não é? Mas não, diretamente. Curiosamente, quer dizer, historicamente as ervas marinhas têm-se, por exemplo, nas zonas tropicais, têm sido usadas para fazer artefactos, ou tapetes, ou mesmo artefactos decorativos.
As sementes das ervas marinhas são boas, como qualquer semente de trigo, ou enfim, de cereal, e podem ser exploradas para fazer pão, para fazer farinha. E são, de facto, em alguns locais, e já foram, e enfim, há registros históricos que isso tem acontecido, por exemplo, no México. Aqui não. Mas, por exemplo, no norte da Europa, os telhados das casas, ali na Alemanha do Norte e na Dinamarca, antigamente eram forrados de ervas marinhas para prevenir a entrada da chuva e do frio, e como isolante térmico. Portanto, há alguns aproveitamentos, mas felizmente não são constantes. Isso ainda não circulou. Já entrou em desuso, não é? Tanta utilização enfim, de uma... para explorá-las diretamente, não é? De qualquer das formas, quando se fala em preservação, por vezes surge associada à preservação uma certa ideia de proibição, de interdição. E por norma, os cientistas são imediatamente apontados como alguém que sugere medidas proibicionistas para salvaguardar determinados recursos. Qual é a sua opinião sobre as coisa que não está correta. Os cientistas não sugerem medidas intervencionistas nenhumas, proibicionistas nenhumas. Os cientistas fazem ciência e mostram os resultados da sua ciência. Alguém, um gestor, pode utilizar ou não os dados científicos e então fará o que, enfim... Mas não lhe passa pela cabeça que essa possa ser uma solução? Não, a solução nunca é proibir. E nós sabemos que cada vez que se proíbe, o efeito normalmente contra a vontade das populações, não surte efeito nenhum. Portanto, a solução não é proibir, obviamente. A solução é coordenar. A solução é que as pessoas percebam e que defendam, tanto neste caso, o ambiente natural, porque é bom para eles, não é? E do ponto de vista económico, as ervas marinhas também são boas para as ameijas, por exemplo. Elas têm um papel importante no recrutamento não só das ameijas, mas do choco, dos peixes e tudo, não é? E as pessoas têm que perceber isso. É isso que está a ser feito à escala europeia. A Rede Europeia para a Investigação e Gestão das Pradas marinhas tem um projeto desenvolvido há 2 anos. O projeto é de 4? 4 anos. 4 anos. Daqui a 2 anos, onde é que quer estar, professor? Olha, uma das coisas importantes, portanto, nós estamos a coordenar investigação para que essa investigação possa ser usada pelos gestores. E uma componente muito importante desta rede é contactar com gestores e fazer com que os gestores integrem a rede. O que parece simples dizer, mas muito complicado de fazer. E até agora temos tentado e ainda não conseguimos. Eu espero que no final a gente esteja seriamente envolvidos com gestores e, enfim, gestores da zona costeira da Europa, dos vários países, e estamos a fazer muito esforço nisso, e este ano vai haver já uma reunião com gestores e para o ano queremos fazer mais, de modo a que eles possam usar os investigadores para resolver os problemas da gestão, não é? E para nós podemos contribuir com os nossos conhecimentos científicos para resolver problemas de gestão costeira. E isso é um dos grandes objetivos que eu espero que a gente chegue ao fim e consiga realizar. Não é? E em sentido prático, daqui por 2 anos, quer, no mínimo, travar o desaparecimento de mais áreas de pradarias marinhas ou, se possível, até expandir as áreas de pradarias marinhas? Pois, isso pode acontecer. Mas se travarem o declínio já não é mau. E, sobretudo, se nós conseguirmos pôr as ervas marinhas no mapa, digamos, no mapa político da Europa. Ou seja, os gestores, portanto, nós temos que conseguir tentar uma onda de fundo de maneira que não só os gestores, mas também os políticos e, enfim, quem toma decisões na zona costeira europeia perceba a real importância destas comunidades e que provavelmente serão mais importantes do que outras coisas que se têm que fazer e que se pretendem fazer na zona costeira. Enquanto não chega a essa agenda política, chega pelo menos à agenda mediática. Agradeço-lhe ter vindo. Eu agradeço muito que me tenha convidado. Muito obrigado. ACTA, a Companhia de Teatro do Algarve, apresenta... Agora temos